Vamos lá. Hoje é lua nova, tá? São 3 dias antes, 3 dias depois, a força. Ó, sonhei que eu estava na Europa, certo? Na rua tinha muitas notas de dólar. Bom, bom. No meio da rua, né? Com uma vassoura limpei e tirei muitas. Oxi, oxi. Ó, não, esse sonho não é bom, não. Sonhei que eu estava na Europa, certo? Então você deve ter alguma ligação europeba. Todos nós, né, do Brasil, somos mistos, misturado. Na rua tinha muitas notas de dólar. No chão, presta não. É desprezo. E você varria com a vassoura e limpei, e tirei do caminho. Tá errado. Você está desprezando alguma coisa muito importante. Mas teve poucos que não consegui. Um gringo queria punir a mim. E um homem rico e famoso que? Esse homem rico e famoso fez o quê? O gringo queria punir você. Então você está errada, varrendo o dólar. Cadê? Cadê a parte 2? Cadê a parte 2? Aqui, ó, parte 2. Apenas porque eu ainda havia deixado o dólar no chão. Aí ele queria punir você, não porque você varreu, porque você ainda deixou o dólar no chão. Aí vinha outro rico e famoso brasileiro, e perguntei a mim, e perguntou a mim, né? Aqui te perguntei, a mim, o que houve? E eu dizia, ele ria e achava absurdo nós sermos punidos por algo mais, porque é algo tão pequeno. Então, o gringo, quando via o outro rico e famoso conversando, dizia que não era por causa daquilo, mas era assim. Ó, as coisas no chão é desprezo. Né? Lembra que aquele cara, tem parte 4? Tem, ele guardou as moedas que recebeu no chão. É desprezar. Alguma coisa você está desprezando. Alguma coisa importante. Dinheiro, joias, frutas boas ou qualquer outra coisa de real valor no chão é desprezo. Agora a pessoa pegando, aí o sonho vai mudando, que o sonho depende dos detalhes. Você está desprezando alguma coisa muito importante. Agora só você vai saber o que é que você está desprezando. Era dólar, né? Mas você estava na Europa e era dólar. Mas lá na Europa é euro, né? Então, assim, você deve olhar e ver o que é que você está desprezando. Porque nós é quem decide a nossa vida, sabia? Se Deus decidisse a nossa vida, seria muito bom. Porque Ele não erra, né? Se Deus mandasse em nós. Ele manda e não manda. Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nós temos livre reação. Nós temos livre reação. Olha. Então a gente deve olhar o que a gente está desprezando. É alguma coisa importante. E aí nós encontramos dois famosos. Um famoso brasileiro e um famoso americano, europeu. Veja o som, se o som tá bom. Então é alguma coisa que você está desprezando. Mas só quem é que vai saber é você. O que é? Estava jogado no chão, é desprezo. E eu limpava com a vassoura, porque o gringo da Europa queria me punir, porque ainda não limpava tudo. Mas tem alguma coisa errada aí. Esse gringo está querendo que você varra o dólar que está jogado no chão. Aí tem né? E os dois famosos ricos e famosos brasileiros chegavam para dar um conflito, né? Conflito. O que esse sonho quer dizer? Será que esse sonho é apenas um sonho de lombriga? De ameba? Ameba colis? Não. Esse sonho quer dizer alguma coisa. Aí você pega ele. Primeiro, você estava na Europa. Deve estar ligado ao DNA da Europa. Segundo, esse cara da Europa queria que você varresse o dólar que estava no chão. E você varreu. Mas só que não varreu bem varrido.
E aí ele veio criticar você, porque você não varreu bem varrido. Aí veio dois famosos brasileiros. E esses famosos brasileiros disseram, ó, porque ele está fazendo isso com você, é uma coisa tão simples. Eu tô achando que é alguma briga de territorial, né? Será que é territoriais antepassados dela e do Brasil? As duas etnias, as duas etnias. A da etnia do Brasil está criticando, porque a etnia da Europa está querendo que ela varra os dólares. Varrer dinheiro, gente do céu. Olha, não precisa nem muita força para interpretar esse sonho. Varrer dinheiro é desprezar algum valor. É como flores. Varrer flores é desprezar sentimentos. Na nossa sociedade atual, nós desprezamos sentimento. O cara, amigo não conhecido, ele cortou o pé de ipê. Porque o pé de ipê enchia a calçada dele de flores. Então ele chegou para mim e disse, ela sujava muito a calçada. Aí eu disse para ele, aonde é que flores é sujeira? Sujeira é papel higiênico usado, raspado com merda. E ele ficou assim, eu digo, você está desprezando o sentimento. Se eu jogasse flores no teu caminho, você desprezaria? Tudo na estrada é aquilo que vai acontecer. Por exemplo, vamos procurar caminho? Qual foi o profeta que jogaram plantas, folhas de árvores e a capa para ele passar por cima? Qual foi o profeta? Vamos lá, gente? Vamos interagir com o Joilson de Assis? Bora? Bora. Qual foi o profeta que jogaram folhas de plantas? Palmeira. E as capas para ele passar por cima? Quem foi? Vai, rapaz, vai lá. Não, foi Elias não, Marinalva. Eliseu, não. Freitas e Melo, Jesus. Maria Lameirão, Jesus. Então aquilo era honra. Nós te damos honra. Folha de árvore, palmeira. Palmeira é honra, alegria, palmeira. Alegria. As folhas de coco e de ramo são honra. E a capa, dizendo, eu te dou toda a autoridade. Então, pratas, moedas, flores no caminho é honra. Se alguém joga flores, se eu chegar na tua frente e jogar um balde de flores no teu caminho, você vai dizer que eu estou sujando o seu caminho? Não. Se eu jogar um balde de flores na tua porta, a sociedade da gente está tão desmantelada que a gente vai dizer, alguém sujou a minha porta. Um balde de flores não é sujeira. Um balde de flores é honra. Então, sonhar varrendo flores é desprezando sentimento. Sonhar varrendo dinheiro é desprezando alguma coisa importante. Sonhar varrendo o caminho é bom. Sonhar varrendo o caminho é bom. De sujeira. Sonhar varrendo roupas velhas, aí também é bom, porque roupas velhas são situações do passado. Sonhar varrendo flores é desprezar sentimento, varrendo moedas ou dinheiro é desprezando alguma coisa de valor. Mas esse cara da Europa está querendo que você varra. E os caras do Brasil tá assim, né? Entendeu? Eu tô achando que deve ser um conflito de anjos aí, tá? Mordecai também foi honrado. Como é que ele foi honrado, Mordecai, hein, Silvia? Foi honrado como? Eu joguei pétalas de rosa no casamento. Pétala de rosa. Cadê? No caso, sim, não tem aquele menininho que vai jogando rosa, né, no chão? Ali é honra, é alegria, sentimento. Agora, pessoas varrendo rosas, aí é desprezo de sentimento, porque está no chão e está no caminho. Aí soma chão e caminho. Tudo que é jogado no chão, às vezes é desprezo e às vezes é honra. O que o cara fez foi colocar as moedas enterradas no chão. Desprezou total. É aquela pessoa que tem um dom e diz, mas isso é uma merda, essa porra desse dom, essa merda. Aí está desprezando o dom que Deus te deu. O tio de Esté. Como é que foi a honra, hein, Silvia? Como é que foi a honra?
Mordecai em português. Mardequel em português. Foi coroa e capa cavalo. Teve as vestes reais e o cavalo real. E foi... Sua revelação no meu sonho, pastor, ao acontecimento realmente aconteceu. Glória a Deus, a honra e a glória seja dada ao Senhor. Eu só desejo que os sonhos ruins não aconteçam. A interpretação é para evitar. Agora que os sonhos bons aconteçam. É Mordequeu. Então assim, se eu chegar, tá? No seu caminho e colocar meu paletó no seu caminho, eu estou te dando honra. Se uma mulher vem descalça e vê um homem e joga a brusa, olha, ele está colocando o que no caminho dele? Honra, dela, honra. Entendeu como é a coisa? Aí vai somar caminho com o que você coloca, tá? E se eu colocar uma roupa íntima? Não pode, tá? Não pode. Mas mesmo assim é honra na área íntima. O que você coloca no caminho da pessoa é honra. E o que a pessoa tira é desprezo. Moedas é pior ainda. Dinheiro também é. Fotos no caminho. Aí a pessoa reagindo e limpando, né? Mas por que esse cara do Brasil tá querendo que você varra? E por que o cara da Europa... Não, é o cara da Europa que quer que você varra. E por que os caras do Brasil não querem? Então deve estar havendo conflitos aí de territoriais. Talvez você puxe um lado a brasileiros e outro a europeu. E o lado europeu às vezes despreza você ou você despreza ele. Pastor, lê meu sonho novamente. Acho que isso é batalha dos anjos. Porque era um conflito entre os gringos e os brasileiros famosos. Exato. Eu não falei? É conflito de anjo. Purpurina é honra. É nobreza, purpurina. Seda, honra. Roupa, honra. Vestido, honra. Camisa, honra. Agora, se você varre, é porque você está desprezando. Então, olha, vamos lá, repetir o sonho para entendermos e ir para outro sonho. Primeiro, ela sonha que ela estava na Europa. Rachel Wright, Maria Lameirão é da Europa, Maria Lameirão. Lá na Europa tinha uma rua cheia de dólar, era muito dólar. E você saía varrendo a rua cheia de dólar. Então você saía varrendo a pedido de um cara lá da Europa. E o cara ficava com raiva, porque você não varria direito. Então veio uns famosos brasileiros e ficou dizendo que o cara estava com raiva, mas estava com raiva errado. Porque você não tinha feito nada demais. Então, moral da história do sonho. Existe alguma coisa que você está desprezando a conselho de alguém. Eu acho que são conflitos de anjo. Mas os anjos podem conflitar? Oxe, o cacete come. Mano. O cacete come. Não está na Bíblia que é a guerra de anjos? E não houve o conflito entre o príncipe da Pérsia e Miguel? Não houve o conflito de Lúcifer com o anjo Miguel, arcanjo Miguel, pelo corpo de Moisés? Existem muitos conflitos entre anjos. Anjo preso, pastor, assim como foi em Daniel, um anjo perdeu para o outro. Como ele liberta esse anjo? Aí onde está? Que a Bíblia fala que Miguel veio libertar, mas não diz como. Geralmente é um pacto. Ou alguma coisa na lei. O anjo que impediu o anjo de Deus, ele tinha direitos também. O anjo que impediu o anjo de Deus, Israel era escrava da Pérsia. Então eles tinham direitos legais sobre a Pérsia. Não era a pedido, pastor. Eu tomava a iniciativa de limpar esse dólar. Tinha que limpar o caminho. Mas está errado. Esse varrer está errado. Esse varrer é alguma coisa que você está desprezando. Tem informações. Eu acredito que você deve puxar seu pai, a sua mãe, uma parte europeia, outra parte brasileira, outra parte americana. Tá meio perdida aí, porque nós encontramos 3 elementos diferentes. Brasileiro, europeu e dólar americano, né?
Mas isso está ligado ao DNA. É como se você tivesse conflito. Quando eu tinha 19 anos, eu queria entrar na polícia, né, que eu era do exército. E me aconselharam que não, que crente não podia entrar na polícia, não sei o que lá, tal, tudo bem. Mas tinha um homem que era muito bruto, ele era brabo. Era. E conversando com ele, eu dei um conselho que eu devia ter dado para mim mesmo. Vá para a polícia. Você é um homem corajoso. Vá para a polícia. Ele foi para a polícia. Ele toma a arma de qualquer pessoa. O cara puxa uma faca para ele tora o braço do cara e joga o cara no chão. Ou seja, às vezes um defeito se torna qualidade quando ele está bem localizado. E eu? Não, meu desejo sempre foi ser teólogo. Eu sempre sonhei ser teólogo, de teologiba. Então, tá fazendo bolinhos? É bolinhos de quê? Pastor, boa tarde para todos, do chat, Bruna Wicker. Deus te abençoe. Então, assim, quando o instinto, ele não é mau. Ele é como uma bala de revólver. Se você colocar no revólver e apontar direitinho, ele vai fazer bem. Mas se ele explodir, ele mata alguém. Então esse cara era brutão mesmo, é daquele cara que muito corajoso. Hoje ele já está coroa, né? Graças a Deus não teve problema nenhum na polícia. Mas ele se destacou na polícia porque tinha um doido lá com a faca, dizia, ei, tem um doido ali com a faca. Ele ia lá, pegava a faca e dava na cara do doido, que o doido virava de perna para o outro lado. Não matava o doido não e salvava, né? Ou seja, mas se ele fosse ser um garçom, quando o cara dissesse, essa cerveja não está gelada, ele vai te lascar, pá, dava no cara, porque ele é bruto. Então assim, você não adianta, um trator é bruto, não adianta você pegar e tentar fazer uma Fórmula 1 com trator. Trator é bruto, trailer é bruto, porque o ambiente do trailer é bruto, é lama, né, entendeu? Então você pega um trailer, na cidade ele está perdido, mas no campo, dentro do buraco, então você pega aquele trailer, ele parece um jumento pulando, né? Porque é bruto, ele foi feito para isso. Então os dons são assim, os dons de Deus não são maus, mas eles poderão ser mal colocados, entendeu? Nesse caso há um desprezo seu por alguma coisa, amando de alguém. Cabe a você fazer uma análise, o que eu estou desprezando? Isso já aconteceu comigo, com você, com todo mundo. Já desprezamos coisas que hoje a gente diz, mas rapaz, que coisa, né? Eu desprezei isso, olha. Então, assim, você tem que dar uma olhadinha, o que você está desprezando? Aí nós encontramos um conflito de DNA. O conflito de DNA existe, desde a hora que a gente nasce. Aí você não deve varrer, ao contrário, você deve pegar, arrumar dinheiro, colocar no chão e deitar em cima. Seria este o ritual para você fazer, tá? Tio Patinhas dormia em cima do dinheiro, e quanto mais ele dormia em cima do dinheiro, mais dinheiro tinha. Esse negócio de varrer não vai, não. Você bate o pé no chão e diz, eu não vou varrer. Eu não vou varrer. E aí vai. Ok? Tem mais informações no Zap, Por que não bota aqui? Deixa eu ver aqui. Vou dar uma olhada agora, tá? Deixa eu ver aqui. Zap. Parte 3, o gringo queria prender a mim e o rico brasileiro famoso vinha do outro lado. O brasileiro famoso perguntava a mim o que estava acontecendo e eu dizia que achava absurdo. O gringo desconversava com o rico famoso e era como se o gringo fosse trapaceiro. Pronto. É a mesma coisa, segue. Alguma coisa que você está desprezando, esse gringo aí não é bom não. Essa parte do DNA não é bom não. Porque essa parte do DNA está aconselhando você desprezar
alguma coisa e você está desprezando. Entendeu? Mas isso já houve comigo já. O cara chegou para mim e disse, pastor, se meta nisso não. Esse negócio de interpretação de sonho, isso é coisa de bruxo. Aí chegou outro amigo, Valdemir Vieira Salles, o nome dele. Quando eu falo positivo, eu falo o nome, né? O Valdemir disse, pastor, isso é um dom maravilhoso. Invista nesse dom. Eu vou até comprar um computador para o senhor. Aí comprou um computador para mim. Ele disse aqui, que o senhor não tem computador, era datilografado. Invista nesse dom, porque isso é algo extremamente maravilhoso. Então, 2 conselhos. Um do cara diz, rapaz, vai fazer tua teologia e vai pregar a tua palavra lá, mas esquece esse negócio de sonho, revelação, sonho, porque isso é coisa de bruxo. Eu digo, então José era bruxo? José do Egito? Não se meta com isso não. Já o outro chegou aí e disse, não, pastor, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Aqui, pode olhar na internet que não tem pastor com esse negócio não. Na época não tinha mesmo não. Eu fui o primeiro pastor a falar sobre sonhos na internet. Aí ninguém pode me desmentir porque tem a data dos vídeos. Eu estou desde 1913. Antes não tinha. Os pastores nem gostavam de internet, nem ligavam para esse negócio de internet. Então, eu lancei o livro Enigma dos Sonhos. Então, às vezes, existem conflitos, né? Conflitos. Às vezes, o conflito, a gente recebe um conselho errado. E o Valdemir, ele acertou. Ele disse, eu lancei o Enigma dos Sonhos. Eu disse, tem algumas viagens astrais aqui que eu lancei. Ele disse, não, depois você lança de novo. Invista no Enigma. Não tem, porque ele vinha aqui, ele trazia pessoas. Pastor, eu sonhei assim e tal. Aí teve um dia que ele trouxe um primo dele. Não, ele me pegou e levou lá pro primo. Aí ele sonhou com a casa do primo toda cheia d'água, de barro, escorregadia e tinha uns buracos. Aí eu disse, e ele andava patinando? Andava patinando. O guri na época tinha 13 anos. Eu passei na frente da casa dele ontem. Foi. Mas na época era bem esquisito o local. Aí eu fui. Aí ele disse, interpreta o sonho aí. Aí eu interpretei na frente da mãe e do guri. Eu digo, a sala escorregadia quer dizer que sua vida social está escorregadio. Eu não sabia de nada, diante de Jesus Cristo que está no céu, de nada desse cara. Eu sabia do coronel, né, que me levou lá. Aí eu disse, a sala, o quarto, a cozinha, principalmente a sala, estava ensopada d'água e era de barro escorregadio e ainda tinha uns buracos. Então, cuidado com a sua vida social, financeira, que é a cozinha. Cuidado com a sua vida social, jovem. Cuidado a senhora. Cuidado com que a senhora se envolve. Aí ele disse, não, mas quem aparecia no sonho não era ela, pastor, era ele, o guri. Eu disse, olha, cuidado você, guri. Você tem 13 anos, mas você, cuidado. Aí eu não sabia, rapaz. Era envolvido com droga, com 13 anos, tá vendo? Olha, cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público? Só serve para prender o pastorzinho lá, o The King of the Cog? O cara com 13 anos envolvidão com droga. E eu disse, sua vida social, mas diante de Deus. Eu não sabia qual era o problema da família, nem nada. Apenas eles me pegou lá, a Valdemir gosta de fazer isso. De vez em quando ele pega, escreva 7 vezes o nome aqui, entrega para o pastor. Ele fez para a secretária. Ele disse, vem cá, secretária. A secretária chegou, ele disse, escreva 7 vezes o nome aí, entrega para o pastor. Ele escreveu. Eu disse a vida dela todinha. Aí ele disse, eu juro por Deus que eu não disse nada ao pastor. Eu não sabia mesmo não. O nome declarou a vida da pessoa todinha, o nome. A letra. Aí ela ficou incrível. Eu digo, isso é o dom de Deus. Glória a Deus. E aí ele gosta de fazer isso. Aí nesse dia, eu disse, sua sala está escorregadia. A sua cozinha também. E no sonho aparece você, o guri. Cuidado na vida, viu, guri? Cuidado, ande direitinho, o seu caminho está escorregadio. Aí quando eu saio da casa do guri, a gente faz aquela oração, eu peço à mãe dele para fazer isso, fazer aquilo, ninguém fez nada. Quando a gente saiu no carro, ele disse, pastor, esse menino com 13 anos,
Ele é envolvido com a turminha do cheira-cheira, do doga. Do doga. Maconha. É. Dentro de uns 3 ou 4 meses, um amigo dele deu um tiro nele. E esse tiro alojou na coluna. E esse guri ficou tetraplégico. Ficou paraplégico. Olha, gente, aí ele disse, Valdemir chegou e disse, pastor, isso é um dom maravilhoso, pastor. Mas era para eles ter se acordado para não ter acontecido. Porque não adianta a pessoa adivinhar a vida de alguém e acontecer. Tem que evitar que aconteça. Ele escorregou, exato. A sala estava escorregadia. Sou amigo sou amigo do cigarro, mano. Virgem Maria. E era um rapaz bonito, jovem, 13 anos, começando a vida. Aí ele teve um desentendimento por causa da droga. Aí veio um amigo dele e disse, toma um tiro na coluna. Aí ele ficou deficiente das pernas. Hoje ele já está com 13 anos com 13 anos. 13 anos dá 26. Ele está com 26 anos hoje. 27. Sim. Morreu, ele morreu. Foi. O ano passado, o amigo que deu tiro na coluna dele ficou com raiva porque foi preso, um negócio assim, se envolvendo com droga de novo, mesmo aleijado na cadeira de roda. Aí veio outro amigo e deu um tiro na cabeça dele. Matou. Gente, que história da pílula, né, velho? Depois de 13 anos, 12 anos. Foi. E quem sonhou foi o primo. Olha. Aí quando eu encontrei com ele agora faz um mês e pouco, eu digo, e aquele teu primo, rapaz? Ele disse, morreu. Os amigos vieram e dessa vez foi na cabeça. Tá vendo, gente? Gente, o sonho avisou, o caminho tá escorregadio, cheio de buraco. Olha, a sala, a vida social dele, as amizades eram tudo da droga. Deus avisa, mas Deus não queria isso, não. Então ele viveu 13 anos em cima de uma cadeira, não teve condição de ter filho, de namorar, de ter mulher, porque ele ficou paraplégico. E há um ano e pouco atrás, ele levou, o mesmo amigo dele veio e deu um tiro e matou. Dessa vez eles executaram o cara. Questão do cara ver compra e não ter como pagar, entendeu? Essas coisas, né? Meu Deus. Então, às vezes a gente recebe conselho errado. Eu recebi muito conselho errado. Não se meta com isso, não. Negócio de interpretação de sonho. Olha, mas esse cara aí, ele disse, pastor, isso aqui é uma maravilha de Deus. Deus avisou ao meu primo. Deus avisou. Mas eles não ligaram, não fizeram nem um Pai Nosso, nem uma Ave Maria. E aconteceu. E depois aconteceu de novo e levou a vida dele. Olha! Aí olha como é que o anjo fez. O anjo mostrou a casa toda de terra, de barro, molhado. Daquele barro que o cara pisa e escorrega. Então Deus está dizendo, o caminho que essa família está numa coisa escorregadia. Aí ainda tem uns buracos assim, de vez em quando tem um buracão assim, como fosse um buraco de construção, assim. E incrível que pareça, eu não sabia que ele tinha droga, não. Eu não sabia. Mas eu disse para ele, em nome de Jesus, eu digo, o teu caminho está escorregadio, principalmente a sala. Social dele estava todo errado. A sala neosocial escorregadio. Aí o caminho, Cristo está falando, está escorregadio. Você pode escorregar e cair dentro do buraco. O buraco é morte. E ele escorregou e caiu. Pronto. Primeira vez, paraplégico. Segunda vez, o caixão. Olha. Então, quando Deus avisa, a pessoa que foi avisada, ele tem que parar e dizer, se ele não tiver certeza, ele tem que impedir. Esse sonho é ruim. Esse sonho mostra desprezo. Alguém está mandando e você está desprezando. O que será? Ideologia? O que será? Instinto? Que desprezo é este? Porque varrer dinheiro sempre é desprezo. Entendeu? O que você varre é desprezo.
Agora, limpar é outra coisa. Limpar, assim, sujeira, lixo, limpar. Mas aí, dinheiro não é lixo. Então, é importante, esse sonho é importante. É um resumo. Quem fez esse seu sonho foi o anjo da guarda. E o anjo da guarda está querendo dizer alguma coisa para você, mas ele tem que codificar. A lei do código. Existe uma lei chamada Lei da Codificação. Tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver se ela tem mais alguma dúvida. Eu agradeço muito quando ela aparece. Pastor, o gringo queria prender a mim. Sim, eu li agorinha aqui, não. E o outro famoso rico lá, e vinha outro rico famoso intervir. Mas ajude na minha vida real, as pessoas querem me acusar sem motivo. É o anjo preso, não? O anjo ainda está preso. Eu acho que é a sua parte europeia. Deve ser alguma maldição de pai ou de mãe. Ele queria prender você sem motivo. Você estava varrendo, desprezando, né? Mas você não vai ser presa, não, porque você é liberta por Cristo Jesus. O sangue de Jesus Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra é a nossa arma de guerra. E o poder do Altíssimo nos garante a vitória final. Você vai repreender esse cara da Europa. Esse cara da Europa é um demônio. E é um demônio hereditário. Ele está fazendo você desprezar alguma coisa. Pode ser um instinto, pode ser uma ideologia. Entendeu? Aí você tem que resetar. Como a gente reseta um celular. Tá entendendo? A parentela despreza e me persegue muito, pastor. Olha aí, gente. Quem é que pode dar glória a Deus? A parentela persegue ela, e ela é uma mulher linda, maravilhosa, jovem, inteligente. Inteligentíssima. Olha aí, ó. A parentela me despreza e me persegue. Às vezes um pai, a mãe, ou um tio, uma tia, olha, quer desprezar a pessoa como se a pessoa fosse menor. Menor nada. Cada um tem sua sorte. E outra coisa, você não pode, a família é tudo, né? Pai, mãe é tudo. Mas não pode dar muito ouvido a primo, tio. Depende do primo e depende do tio. Isso mostra um espírito de desprezo. Aí você está entrando na onda, está desprezando o melhor. Está desprezando dinheiro no caminho. Dinheiro é maravilha. Dinheiro é tudo no mundo espiritual. Dinheiro é, como a Bíblia fala, as moedas, os talentos, a vida, a juventude. Falar em desprezo, uma menina chega para mim e diz, pastor, é errado, assim, eu queria tanto ser homem, mas eu sou mulher. Eu digo, sim, eu sei, mas eu queria ser macho, ter aquilo. Mas assim, é o quê? Uma fantasia sexual, Ela disse, não, pastor, porque meu pai, ele queria tanto menina, nasceu eu, a menina. Aí o pai desprezava ela. Aí ela agia como um menino. Mas não é questão sexual não, entendeu como é a coisa? É porque o pai acha que o menino devia ser mais atento. Tem tanto menino vai banana. Aí o pai dizia na frente dela, se fosse um menino não fazia isso. Olha, aí desprezava ela. Aí ela gosta de namorada, ela gosta de tudo, né? Mas ela era desprezada porque era menina. Então ela desejava ser macho. Só que ela não percebeu um negócio. No caso dessa menina que eu estou falando, da outra menina, né? Ela agia como macho. Ela não arrumava namorado e nem nada. Por quê? Porque ela agia como homem. Aí os caras ficavam com medo, entendeu? O cara, a paz, irmã, lá, paz! Eita, que medo! Diga logo! A paz! Vigi! Aí tivemos, é porque eu falo tanto alemão, né? A rejeição do pai, né, nesse caso aí, é porque o pai queria um macho, queria um menino para acompanhar ele. Aí nasceu uma menina. E o pai dizia abertamente, na frente de todo mundo, se isso fosse um menino, aí ela se comportava como menino, entendeu? Então, desprezo.
Às vezes acusações, no caso dessa outra aqui, acusações, as pessoas ficam te perseguindo, te acusando por causa de inveja. Muitas acusações, até na internet, é tudo inveja. Tem aquele capitão preso, ele está preso por inveja. Demônios com inveja. Ele não errou, não. Só os idiotas acreditam que ele errou. Aquilo é inveja. Ajude, pastor, a soltar o meu anjo, pelo amor de Deus. Eu tive me afastar deles. Não aguento mais. Às vezes é um tio, é uma tia, se afasta mesmo. Você tem que estar perto de jeito que te faz bem. Minha família é aqueles que me ouvem, disse Jesus. Então, assim, estar perto de quem te despreza é estar perto do diabo. Deus já mandou me afastar de muita gente. Mandou mesmo. E quando eu me afastei, me dei muito bem. Parece que eles puxavam para baixo. Entendeu como é a coisa? Tem gente que despreza a pessoa porque te conhece. Tem gente que só exalta aquilo que não conhece. Tonhão que não conhece, Rich, um cara lá da Baixa da Égua. Mas é tu, é? Oxe, não é o filho de José com Maria? É tu, é? Isso aconteceu com Jesus. Eles desprezaram Jesus porque Jesus era dali. Aí Jesus Cristo disse, não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Eles desprezaram Jesus porque Jesus era dali. Se Jesus fosse Richard Wright, um americano, aí eles, esse é Jesus mesmo, eita, Jesus, filho de Maria com José, querendo ser, olha, do mesmo jeito foi o dom. Jair de Assis, você entende de sonho, é? Deus mostra. E Tu entende de sonho, é? Filha de Dona Marinete? Seu Joel? Lá do Louzeiro? Pentecostal? Sabe por que faz isso? Porque conhece. Tem gente que despreza tudo que conhece. Entendeu? Despreza primo, despreza tio. Desprezaram Jesus. Jesus? Filho de Davi? Jesus? É filho de José com Maria? Aquele carpinteiro ali? Oxe. Davi, ruivo, velho, baixinho. Davi! Tem gente que é assim, a natureza do povo mesmo, o que é que pode fazer? Agora, o que que a pessoa que é desprezada ou perseguida ou inventa coisa deve fazer? Primeiro é saber se está alguma coisa errada com a pessoa, que às vezes a gente está fedendo com alguma coisa e é desprezada, aí tudo bem. Mas às vezes não, às vezes é a natureza da pessoa. Então, depois que você descobrir, quando é parente, tio, primo, se dane. O pai e a mãe, o cara ainda resiste, porque o pai e a mãe. Negócio de primo, tio, desprezar o cara, se dane. Graças a Deus, a minha família gosta muito de mim. Mas tem família que persegue a pessoa. Faz complô. E às vezes até pai e mãe. A menina era perseguida. A mãe só chamava ela de rapa, imbecil, derrotada, a mãe. E as outras? E as outras dormiam na festa, voltavam do outro dia no motel e era santa. E aí eu comecei a tratar essa menina e ela totalmente, ela dizia, pastor, será que algum homem vai me querer? Eu digo, você é linda, mulher. Porque ela era gordinha, né? Oxe, mulher gordinha que é bonita, a coisa mais linda do mundo é a mulher gordinha, bonequinha de feira. Não é Barbie, não. Barbie tudo bem, é bonita também, mas é uma boneca que tem que ter um negocinho assim para pegar, entendeu? E aí ela disse, não, mas eu acho que ninguém vai querer eu não, pastor, que eu sou meio barriguda, tal. Aí eu digo, tem alguma coisa errada com essa menina. E as irmãs dela tudo para cima, tudo para frente. Se as irmãs dela soltassem um peido, a mãe dizia, ai que peido cheiroso. E se ela usasse um perfume, a mãe dizia, que perfume horrível, perfume velho de quenga. Olha. Mas sabe o que era? Olha o que eu achei. No caso dessa menina que era perseguida. É que ela era a cara do pai. E a mãe odiava o pai. E as outras irmãs dela pareciam com a mãe. Então toda vez que a mãe olhava,
para a sua filha, viu o pai, e ela odiava o pai. Não tem aquela mulher que dá e depois fica com raiva da pessoa, né? Pronto, é desse tipo, né? Ela fez vida, ela casou, mas ela odiava o pai. É como se ela dissesse, eu caso porque é o jeito, né? Ela odiava o pai dessa menina. E a menina nasceu cagada e cuspida. Parece que quando você odeia uma pessoa, parece que odeia o sogro, aí nasce parecido com o sogro, odeia a sogra, parece parecida com a sogra. Olha, e a menina era a cara do pai, parecia o pai de saia. Aí ela perseguia. Qual foi a solução? Não ouvir ela. E quando ela dissesse uma palavra negativa, você dizia duas positivas. Não é para brigar. Se ela disser que você é uma desgraçada, você diz, eu sou cheia de graça. Eu sou cheia de graça. Você é uma miserável. Não, eu sou uma bênção. E funcionou. Graças a Deus. Funcionou. Essa rixa da mãe dela com o pai dela é uma coisa dos dois. Mas passou para ela por quê? Porque ela é a cara do pai. E as outras irmãs não são. Então as outras irmãs, elas podiam cair dentro da lama, chegava em casa, mãe, vocês estão cheirosa. Já a coitada lá, se ela usasse um perfume, ela dizia, esse é perfume de Kenga. É. Então o pior desprezo é da família. Mas aí você tem que dar à pessoa que despreza o remédio dele. Qual é o remédio da pessoa que despreza? Me diga aí. Verdade, pastor. Vai rebatendo as palavras, exato. Obrigado, Sula. Então, assim, qual é o remédio para a pessoa que despreza outro? Me diga. Eu fiquei acuada com esse sonho, pastor. Qual foi o sonho? Eu sofri complô com a família. Hoje eu tenho paz, pois não quero saber da família. O remédio é a indiferença, pastor. O remédio é o que eles têm. Qual é o remédio para uma pessoa que te despreza? Desprezá-lo. Indiferença. Carla Oliveira acertou. Alexandra também acertou. Distância. Sula disse indiferença. Então, você, assim, às vezes a pessoa não te dá atenção porque não tem tempo. Alguma coisa assim. Tem muita gente ocupada. Mas tem gente que despreza mesmo. Então, essa pessoa que despreza você, você deve fingir que ela não existe na vida. Seja quem for, pai, mãe, irmão, filho, até filho. Não adianta você sair correndo atrás de um filho e o filho tome, não. Então dá o que ele quer. O que ele quer? Desprezo, depois tome desprezo. Entendeu como é a coisa? Agora, com mãe e pai, às vezes não dá para fugir. Então, com a mãe, com o pai, é você não aceitar as palavras negativas. Se você for jovem, se você for casado, infelizmente, é se afastar um pouquinho, mas quando ela precisar, você vai ajudar, entendeu? Mas não acreditar nas palavras dela, porque a pessoa que despreza, às vezes despreza até a morte. Deixar de dar muito valor para quem não tem. É verdade, está certíssima, Silva Regina. Então, assim, bem, esse sonho mostra um conflito de anjos. Né? Esse cara queria prender, mas não te prendeu. Vê que ele bateu pino quando chegou o territorial brasileiro. Quando chegou os anjos brasileiros, ele ficou batendo pino falso. Então, você tem que continuar lutando e favorecendo o territorial brasileiro. E tenha cuidado para não estar desprezando nada por a mandado de alguém. A mandado de alguém. Essa menina, no caso, essa menina que eu contei aí, que o pai queria um menino, ela desprezava a feminibilidade dela. Coisa mais linda do mundo. Uma gordinha picanha. Mas ela queria ser bruta que nem um homem, entendeu como é a coisa? Porque o pai dizia, não, era para ter sido um menino, se fosse um menino ia me ajudar. E realmente, ela dirigia caminhão, ela dirigia carro, com um palito na boca. Eu acho que ela queria agradar o pai. E ela estava desprezando a feminibilidade dela. Então, assim, existem milhões de fatos, mas uma coisa você tem que dar uma olhada para você não fazer o que esse territorial da Europa está querendo que você faça. Você está desprezando alguma coisa. Então, você senta e pensa, o que é que eu estou desprezando? No caso dessa menina, foi a feminilidade dela. Tá entendendo? Ela se achava feia, ela se achava gordinha,
tal. Eu digo, mulher do céu, só a bestalhada que não conhece o produto que, olha, eu vou pedir a Deus, pastor, que me ajude a não desprezar o que é bom. Exato, tá certíssima. Nós temos um tempo de vida nesta terra e vamos valorizar tudo que Deus nos deu. Tudo, 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 tudo. É ter uma feminilidade sadia e a feminilidade tóxica. Exato. Então, assim, eu acompanhei ela, eu torci muito para ela deixar esse gesto, mas eu notava que no final ela queria agradar o papai. Que o papai queria um macho. É um erro dos pais também, né? É um erro dos pais. Se Deus te deu uma menina, trate com a menina. Se Deus te deu um rapaz, trate como um rapaz. Seja feita a vontade de Deus. Mas tem pai que, não, eu queria era um homem, nasceu uma fêmea. Aí a menina pega e vira macho. No caso dela, ela não virou, assim, mas o comportamento dela era de macho. Ela não é do outro lado, não, entendeu? Ela é fêmea, mas assim... ela toma iniciativa de homem, talvez para agradar psicologicamente a mãe, né? Eita, pastor, é verdade. Fale sobre sacerdotismo, vamos falar agora, tá? Vamos falar no ping-pong. Tá bem explicado o sonho? Qualquer coisa no chão é desprezo. Agora depende dos detalhes. O sonho precisa dos detalhes, tá? Vamos orar, vamos visitar territoriais, vamos atrás, vamos bater na porta e a Bíblia diz que quem procura acha. Quem procura acha. Tá certo? Ok? Você é linda e maravilhosa e muito inteligente. Eu estou para ver uma menina tão inteligente quanto você. Agora veja o que está havendo, o que você está desprezando. A juventude? O que será? Mas você está mandado desse cara da Europa aí. Esse cara da Europa, além de mandar você fazer coisa errada, quer te prender. Não vai prender nada. Não vai prender nada. Isso pode ser uma hereditariedade, uma ideologia. Isso pode ser um espírito hereditário de família. Aí está havendo um choque de anjo. Anjo da terra, que são os famosos, em forma de famosos. Da nossa terra, Brasília, e anjos lá da Europa. Mas você não deve fazer isso. Ao contrário, pegue dinheiro, assim, 10, 20 reais, ou se você tiver dólar, melhor ainda, coloca debaixo do seu travesseiro, bota o travesseiro em cima e durma com sua cabeça. Isso além de trazer sorte, é um ritual, é o chamado, como é o nome? É astral dos sonhos. É você fazendo isso, eu não vou desprezar. Nada que Deus me deu eu vou desprezar. E você que está me ouvindo aí, depois ou agora, nunca despreze o que você é. Você é o que você é. Se as pessoas gostarem de você, elas têm que gostar do jeito que você é. É claro que a gente tem que aperfeiçoar, entendeu? Porque às vezes a gente é meio bruto, meio explosivo, alguma coisa assim, ou meio manso demais. Mas as pessoas elas vão gostar de você do jeito que você é. Depois eu vou ensinar para você o batismo do antepassado, tá? Ok? Eu vou ensinar aqui ao vivo, ok? Então, assim, não despreze ninguém. Até os seus antepassados errados, não despreze ninguém, mas despreze todo aquele que te despreza. Porque Deus mesmo disse, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Faça isso, veja, será que o que é que eu estou desprezando? E tem coisa que a gente só descobre que é uma bênção depois que passa. Depois de que passa. A juventude, o fogo, a sexualidade. Aí quando o cara vem perceber que a sexualidade é uma bênção, tá velho. O cara, ai pastor, não aguento, pastor, um fogo da pílula, pastor. Espere, com 80 anos o fogo faz... Aí o cara, eita, meu pai. Às vezes força, às vezes inteligência, às vezes um dom. A Bíblia diz, ninguém despreze o dom que há em ti. Ninguém. Veja aí os caras, mas pastor, não se meta nisso não, de interpretação do sonho. E o outro diz, pastor, isso é uma maravilha. Isso é pouca gente que tem no mundo e no Brasil. Use isso aí. Olha. E além dele dizer, ele ainda comprou um computador Itautec.
e deu para mim, disse, ó, o senhor não tem computador, tudo datilografado, ou um computador aí. E ainda pagou a internet mais de ano para mim. Foi. Então ele disse, agora use. Aí foi onde entrei nos sites antigos e entrei em 1913. 2013. É. Olha, então assim, nunca ninguém despreza o dom que há em ti. É a capacidade que você tem, a juventude que você tem, a beleza que você tem, a feminilidade de você. Seja feminina, você que é macho, seja macho. É bom ser macho. O que é que você quer, moleque? É um cheiro? Tome! Eita, isso é macho mesmo. E é tão bom também quando a mulher, é feminina. É tão lindo, né? Eu vejo minha filha se pintar, ela foi pra festa ontem, festa das gurias, toda pintada, perequetada. Passou 2 horas no banheiro penteando o cabelo, botou um sapato alto. Papai, você pode me levar na festa das minhas amigas? Sim! Mas é bom, né? Ser pai, né? Sim, eu levo agora! Aí chegou lá, já tem um bocado de amiguinha dela. Ai, Giovana! Ela, Virgem Maria, já é dondoca desde pequena. Ela se pintou, se prequetou, se perfumou, botou perfume no sovaco. Aí eu digo, eita, olha. Aí Petrão, fica lá, é bom você ser você, né? Eu fico contente quando. Eu digo, bora, Petro! Petro ganhou 4 campeonatos no mesmo dia. Campeonato de natação. 4. Um atrás do outro. Valeu, Petro! Pô, meu fã! Que homem fala muito isso, né? O homem tem que falar isso e só tá pum. Vigi! É assim, e a menina cheia de frescurinha. Ai, esse batom, o espelho, a luz não tá funcionando. A festa de 7 horas, ela começa a se pintar de 4 horas da tarde. Virgem Maria! Se tanta pintura, é uma pintura de casa, Olha. Mulher tem que ser mulher, e homem tem que ser homem. Não é verdade? Eita! Pronto, agora é homem. Peidou, é homem. E se não peidar, não é homem. Epa! Seja você. Se você é magrinha, seja magrinha, gostosa e linda. Se você é gordinha, seja gordinha. Se sinta bem. Se sinta bem. Pastor, mas eu tenho um buchinho. O importante é o que está, né? Não importa. O buchinho é um detalhe tão gostoso. Um buchinho no feijão é tão bom. As pessoas se desprezam, né? Se desprezam. A gente é o que é. É claro que a gente tem que dar uma ajeitadinha, entendeu? Mas a gente é o que é. Eu sou um velho, mas sou um velho charmoso, tá? Epa! Não me troco por alguns novos. Panelo velho é que faz comida boa. Então, você tem que valorizar você. Se você é alta, grande, é mulher gigante. Fó. Oxe, tem coisa mais linda do que uma mulher gigante? E se eu sou pequenininha, pastor? Eu sou pequenininha, mas gosto de tudo grande, só gosto de tudo grande. A minha mãe escolheu para me criar, me levou para uma cidade com nome Campina Grande. Eu sou pequenininha, mas gosto de tudo grande, só gosto de tudo grande. A minha mãe escolheu para me criar e me levou para uma cidade com nome Campina Grande. Então, gente, seja você, se dê bem, se goste de você, se ame. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Agora sim, se a gente precisa aperfeiçoar, então vamos aperfeiçoar para a gente se dar melhor na sociedade, né? Mas se a gente for atrás de sociedade, rapaz, que se lasca a sociedade não paga suas contas, se lasque. E aí você vai encontrar uma pessoa, você tem que encontrar uma pessoa que gosta de você. Qual é a primeira pessoa que gosta de você? Você. Você tem que gostar de você. Se você não gosta de você, então, meus irmãos, quem é que vai gostar? Ah, pastor, eu sou matuto do seito. Mas vai ter um moleque que gosta de matuto.
E é assim, eu gosto de sítio mesmo. Vai ter mulher que vai gostar de você do sítio. Vai dizer, vem cá, macho. Sim, vem agora, chegue. Eu vou agora, tá? Epa! Se dê bem com você mesmo. E todo mundo vai se dar bem com você. Se aceite. Se perdoe quando a gente erra. Tem alguém perfeito aí? Tem alguém perfeito aí? Só os comunistas são perfeitos. Os hipócritas, né? Mas os fariseus. Mas não tem ninguém perfeito. Então você vai ter que se dar bem com seus defeitos. Supostos defeitos. E eu vou dizer para você, tem alguns defeitos que são qualidades, tá? E às vezes a pessoa tem como defeito. Aí às vezes a família, ou parentes, ou amigos, despreza muito a pessoa. Despreza muito a pessoa. E aí a pessoa vai cair na onda. Quem é que vai querer tu, uma peste, uma miséria dessa, uma maga véia, uma gorda véia? Porque são demônios. Demônios desprezando a pessoa. Espírito de desprezo. Em todo mundo e em tudo a sua beleza. Nós é o que é e pronto. E, bem, se a gente é jovem, a gente tem que se dar bem como jovem. Se a gente é velho, a gente tem que se dar bem como velho. Seja o que Deus quiser. Não é verdade? Me falaram assim, pastor, os parentes, tá vendo? Eu tava olhando suas fotos, a menina do comentário aí, os olhos de mel, buchudinha. Faltou a foto da barriga, né? Eu tava olhando com o meu nome, o Zap não, Farsa Buca. Os olhos de mel, olha aí. Aí diziam que você era feia, tá vendo? Aí tem outra aqui que tem o zóio verde. Aí falava do zóio verde. Então, se você for entrar na onda desses filhos da Lutes, você tá lascado. Você é o que você é. Baixinha, altinha, pequena, grande, magra, gordinha. Entendeu? Eu não troco a minha coroa de 60 por uma novinha. Olha aí. É verdade. Não, e é verdade isso aí. Tem mulher que quanto mais velha, mais é que nem vinho. Fica mais melhor. E homem também. Às vezes sabe tratar a pessoa, né? Melhor do que o jovenzinho. E tem jovem também que é capacitado. Viva a vida, tá? Esse comentário assim é bom para a gente conversar um pouquinho sobre desprezo. A única pessoa que não pode desprezar você é você mesmo. A mãe daquele cara da Bíblia desprezou ele, botou o nome dele de Jabés. A família de Jesus desprezou Jesus. A família de Davi desprezou Davi. Agora, você não deve se desprezar. Se tiver alguma coisa para corrigir, corrija. Entendeu? Até mulher brega. Pronto, eu, domingo de manhã, né, na missa, eu vi uma mulher brega. Uma menina brega, rapaz. Uma menina de 22 anos. Toda brega. Sapato dourado, blusa preta, tipo filó. Um chalé por cima da blusa, tipo aquele chalé que vai para enterro. Batom azul. Cabelo dourado, sei lá, um negócio assim. E ela rezando. Eu passei lá, desci, olhei. Aí eu digo, mas ela como é o nome, é brega. Mas pensa numa brega bonita. O sapato dela ainda tinha 3 dedos atrás. O sapato dela era maior do que o pé dela. Tinha uns 3 dedos a mais. 15 centímetros de sapato. 15. Olha. Mas ela é brega. Então ela é bonita brega. Entendeu? Os broches eram uns brochão daquele. Parecia uma tampa de leite, de garrafa de leite. Os anéis, tinham vários anéis. Aí ela entrou lá na igreja, no Santo dos Santos, foi rezar lá e eu olhando. Olha. Eu digo, eita, é breguinha. 20 e poucos anos, breguinha. Eu gostei do sapato dourado. Sapato dourado. A blusa não combinava com o sapato. Olha, mas ela é bonita. Por que ela é bonita? Porque ela é o jeito dela, ela é brega. O homem que gosta dela vai ter que gostar de uma breguinha. Ela é breguinha. Até o rosário dela rezar é daquela de véi.
As mulheres não usam um negócio assim em cima, que ninguém usa mais isso, né? Como fosse uma canga, né? A canga totalmente diferente do vestido. O batom azul, Ave Maria. A sobrancelha exagerada, tudo exagerado. Exagerado. Eu disse que encontrei uma breguinha, faz tanto tempo que eu vi uma breguinha. E ela rezando, ela ia pra lá, ela ia pra cá. Aquele sapato cabia 2 pés dela, 2 pés o sapato. E alto, viu? Alto. E novinha, 20 e poucos anos. Então aquela menina, ela já nasceu brega. Ela já nasceu como aquele cara, aquele cara brega da televisão. Mas, ou seja, você assim achou feio? Não, ela é linda. Narizinho bem fininho, branquinha. Olha, ela é pequenininha e toda breguinha. Aí o homem que gostar dela vai gostar dela brega. Ela é brega e ela é linda, brega, ela é linda. Mas é o jeito que ela nasceu brega. É como a gente nasceu jeca. Tem gente que é jeca. Não adianta você dizer, atenção, meus irmãos, estamos aqui com o pastor Jeca. E o pastor, glória a Deus! Eu encontrei um pastor Jeca hoje. Foi. Eu estava no monte, eu estava orando e conversando com uma pessoa. Aí encontrei o pastor Jeca. É aquele pastor que usa paletó com bermuda, chinela havaiana, banguelo, E ele deu tanto glória que eu senti a presença do Espírito Santo. Só tem uns 2 dentes na boca só. Ele, glória! Glória! Aí a menina que estava conversando comigo no monte, eu virei o vídeo assim. Ela, glória a Deus, glória a Deus, glória! Tem que gostar dele, Jeca, velho. Ele é Jeca. E ele é lindo do jeito que ele é, Jecão. Entendeu como é a coisa? Mas ele está se dando muito bem. Meio-dia ele estava orando no monte. Aí ele desce, quando ele me vê, ele faz uma festa. Ele bota a mão para cima. Mas as pessoas têm que se respeitar o jeito. Tá entendendo? Cada um tem um jeito, não tem? Não, mas tem que ser desse jeito. Bem, depende, né? Lindo por dentro. A irmã que viu ele tá aqui nos comentários. Deu cada sorriso banguelo, cada glória, olha. Mas ele é jeca, é jecão mesmo. Ele, por mais que ele se arrume, ele bota uma gravata vermelha, ele não, tá entendendo? Ele vai de bermuda para a igreja. Então assim, cada pessoa tem um jeito na vida. A gente tem que respeitar o jeito da pessoa, desde que não seja indecente, né? Então eu fiquei marcado aí. Eu fiquei marcado com essa breguinha, né? Eu achei ela tão linda, eu fiquei pensando que ela era um espírito. Uma vez eu encontrei um espírito, e esse espírito disse, eu estou na missa de manhã no domingo. Ela falou para mim. Aí eu marquei ela porque eu pensei que era um espírito. Eu digo, será que ela é de verdade? Será que ela era de verdade? As mulheres estão ficando todas iguais, com aquela boca de pato, se rendendo à ditadura da beleza. É verdade, estão mexendo demais. Você é bonita do jeito que é. Pastor, mas meu peito é mole. É melhor um peito mole do que um peito de bola de assopro. A minha boca seja, gente, pelo amor de Deus, daqui a pouco a gente não é mais nós, é bunda de plástico, beijo não sei de quê, entendeu? Mas assim, todo mundo é livre, né? Você tem que respeitar a identidade do povo. Eu marquei nessa breguinha porque eu fiquei pensando que era uma anja, uma coisa assim. Porque ela era bem branquinha, bonitinha e toda breguinha, nada combinava nela. E quando eu cheguei na igreja, ela estava saindo do Santo dos Santos. Eu digo, oxê. Aí eu fiquei de olho assim e ela ficou atrás de mim. Até o sorriso dela é brega, né? Aí eu olhei pra trás, ela tá... Eu digo, será que é a menina que eu encontrei lá do livro Bahia dos Holandeses? Que a menina do Bahia dos Holandeses era magrinha, mais ou menos essa mesma idade, branquinha. Eu fiquei pensando que era um anjo. Até agora ainda fico pensando, né? Será que é? Olha, então é um anjo brega. Olha. E aí eu marquei nela, aí eu escaneei ela todinha assim. Vestido de véu, que nem noiva, só que era azul. A canga era de outra cor, o sapato era dourado. O sapato dava 15 centímetros de sapato. E ainda faltava 4 dedos para o pé dela chegar no final do sapato. Eu não sei como ela até se equilibrava, não.
É. Um texto na mão. É. E quando eu olhava para ela, ela fazia. Eu ainda estou encucado com essa mulher. Eu acho, será que é um anjo? Que é um anjo que eu encontrei lá no livro Bahia dos Holandeses. É. Quando eu escrevi o livro Bahia dos Holandeses, eu encontrei no Forte de Santa Catarina, branca, magrinha. E ela disse, eu estou na catedral, todo domingo de manhã. Por que uma mulher lá do outro lado da capital que vem para a catedral? Aí eu fiquei com ela, foi. Ela é totalmente diferente, até o jeito de andar. Mas eu digo, não, isso é uma irmã breguinha. Uma irmã breguinha. E ela é linda, breguinha, do jeito que ela é. É. Ninguém quer mais fazer filho uai. Filhos ajuda a sugar. Não. Filhos não ajudam. Filho é uma bênção. É. A mulher, eu conheço mulheres. Pronto, a minha sogra. Minha sogra teve 4 filhos. Criou os filhos sozinha. E ela é linda. A minha sogra é uma gata. É. Filho não acaba com mulher, não. O que acaba com mulher é preocupação, é abelha, e nem acaba com homem. É. O filho, ele é o que o pé de manga bota, manga. Se o pé de manga não colocar manga, para que serve? Entendeu? Eu acho assim. Cada um pensa, né? E a mulher, ela fica cada vez mais bonita, cada filho que tem. Fica mais mulher. E aí, o homem também não se acaba não, trabalhando não. O que acaba a pessoa é preocupação. Os filhos são como flecha na mão do arqueiro, diz a Bíblia. Filho dá força para continuar a viver. Exato. O filho dá força. Você, quando chega a uma certa idade, você não trabalha mais para você. Você trabalha para os filhos. A sua alegria é ver a alegria dos filhos. Eu fiquei tão contente em ir para a festa da minha filha. Bem, eu não fui, eu deixei ela, tá? As amiguinhas dela, tudo. Ai, mulher, boa noite. Vigi! Já é breguinha. Então, a alegria do pai é ver a felicidade dos filhos. Eu digo isso para você. A não ser que seja um filho que não goste do pai, que não queira o pai, então cada um segue seu caminho, né? Mas o filho é maravilhoso. A mulher que tem muitos filhos aumenta, altamente respeitada na sociedade. A minha usa batom agora, pastor. Está crescendo. Olha, ela tem uns 9 anos, né? Já está usando batom. Isso é maravilhoso. Isso é a vida continuando sendo vida, né? Então seja você, se aceite, pelo amor de Deus. Se aceite. No momento que você se aceitar, alguém vai aceitar você, tá? Eu me lembro de um rapaz dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem uma categoria de mulher que é mulher gigante, né? Eu não sei se vocês já estudaram cultura americana, tem alguns estados americanos que tem lá a cultura da mulher gigante. É aquela mulher de 15 quilos em cada peito, aquelas gigantonas, né? E ele gostava desse tipo de mulher. Eu digo, mas tá vendo? Tem que ser de mais de 180 quilos para cima. Aqui no Brasil só encontrei um, seu Francisco. Seu Francisco tem 1,5 m, casado com uma mulher de 200 quilos. Mas lá nos Estados Unidos tem essa cultura. Aí eu disse, mas para todo mundo, tá entendendo? Para todo mundo tem uma tampa. Toda panela tem uma tampa. Aí depois você dá uma olhada aí, cultura americana da mulher gigante. É uma cultura em alguns estados americanos que eles não dão valor a mulher pequena não e mulher magra não. Tem que ser grande e gorda. E existe campeonato de quebrar melancia com os peitos. Nunca viu não? Campeonato de quebrar melancia com os peitos. Eu já assisti muito. Nunca tivesse, só tava olhando mais pra melancia do que pros peitos, né? Porque eu sou homem casado e sou direito, tá? Epa! A mulher pega os peitos assim e quebra a melancia. Faz puf. Ai, tá meu pai. Né? Nunca viu isso, não? Bota aí pra você ver. Campeonato de quebrar melancia com os peitos. Aí essas mulheres são adoradas lá. Aqui, ó. Pra você só entrar aqui, ó, e botar assim, ó. É uma mulher de 200 quilos. Cada bichona,
Campeonato americano de mulheres que quebra melancia com os peitos. Olha os bicha bruta, velho. Que quebra melancia com os peitos. Lá nos Estados Unidos tem essa cultura, elas brigam, é um tipo de campeonato que tem. 15 quilos em cada peito, ela pega e... A melancia... olha! Então, cada um tem seu espaço. Entre o Japão. O Japão gosta de mulher pequenininha, né? Quanto pequenininha, melhor. Então, assim, todo mundo tem seu espaço na Terra. Até a mulher feia. O cara diz mulher feia. Não tem mulher feia, não tem homem feio. Cada um tem o seu gosto. Não existe um homem feio. O comprovante disso foi aquela mulher linda da mídia que disse que tem tesão para o homem feio. Ela é linda, casada com um homem lindo, separou agora, né? Então ela tem tesão para o homem feio, com a calça caindo no rego da bunda. Então olha só que coisa, né? Tudo tem, até na igreja. Na igreja a pessoa diz, não, todo pastor tem que falar igual. Não, cada igreja gosta de um tipo de pastor. Eu estava aprendendo a cultura batista da Igreja Batista Americana Negra, porque tem a Igreja Batista Americana, tem a Igreja Batista Americana Tradicional e tem a Igreja Batista Americana Negra. Lá o pastor tem que dançar, tem que pular, tem que rebolar. Os irmãos não gostam de pastor assim, estamos aqui para falar de Deus. Agora, fiquem em pé. Não, o cara já entra dançando. Uhul! Jesus! Uhul! Jesus! Uhul! O coral lá dança lindamente, o coral da Igreja Batista Negra. Porque lá tem os bairros negros e os bairros brancos, né? Que coisa linda. Elas dançam, elas se balançam, elas fazem um coral. Então, assim, gente, para cada povo tem uma igreja. Oh, happy day! Oh, happy day! Tem gente que gosta de pastor leso. E é? Aonde é que tem esse pastor leso? Eu nunca vi um pastor leso. Tem não? Tem pastor que é leso na Lua Nova. E é? Aonde? É lá na Baixa da Égua, de cima. Tem gente que gosta de pastor leso. Tem gente que gosta de pastor sério. Diga, meus amados irmãos, a coisa é séria. Tem gente que gosta de teólogozão. Não, segundo os originais gregos da Baixa da Égua. Tem gente que gosta de pastor místico. E eu não conheço pastor místico, não. Não? Cadê minha pedra? Ai, meu pai, pastor que gosta de pedra, gosta de rezar, gosta de missa. Vigi, pedrinha sagrada. Ah, meu pai. Ou seja, seja você, é claro, aperfeiçoe um pouquinho para você. Seja você. Se você é mística, você tem que ser místico. Eu sou místico desde o dia que eu nasci. Eu fazia promessa na Igreja Católica desde o dia que eu nasci. Olha só. Então, assim, chega de querer ser os outros. Chega de querer gerar um padrão, porque Deus é o nosso padrão. Nós temos culturas diferentes, pensamentos diferentes, histórias diferentes e preferências diferentes. O negócio é nós se aceitar. Se nós se aceita, o universo aceita. Agora, se você se rejeita, o universo se rejeita. É verdade, é místico até demais. Isso é uma calúnia, isso é uma fake news. Eu sou teólogozão, tá? Epa! A lua não me influencia. Não. Então, assim, que o Espírito Santo faça você aceitar você mesmo. Se é magrinha, magrinha, se é gordinha, gordinha, se é altinha, altinha, se é baixa, aceite você. Sempre haverá alguém mais bonita do que você, mais bonito. Mas você é você. Pronto, entendeu como é a coisa? Agora, se você não se aceita, quem te aceitará? Você mesmo não gosta de tu? Ai, pastor, eu tenho uma raiva tão grande de mim. Eu vou dar uma tapa nele. Pá, pá, ai! Não, você é masoquista, velho. Olha, então assim, que Deus te abençoe e te ilumine, tá?